Guarda isso no seu coração. Não é o mundo que tem que estar diferente. Não é a sua família que tem que mudar para melhor. Não são os outros que tem que evoluir. É você. Se você for uma pessoa melhor, você verá o mundo de outra maneira. A vida é feita de prova. E a prova mais difícil não é aquela que se faz nas carteiras da escola e da faculdade. São as provas da vida e provas de fé. Quanto maior for a sua missão, quanto maior for o seu objetivo, quanto maior for o seu propósito, maior serão as suas provas. E a prova não é para te destruir, a prova é para testificar que Deus não errou na escolha. Deus, quando escolheu Abraão, que era Abrão, Deus sabia o coração daquele homem, mas para que Abraão chegasse aonde Deus queria, ele precisou ser provado. Quantos de nós não já enfrentamos vida fora tantas provas? Provas difíceis. O que nós não podemos é parar perante a prova. Abraão foi provado, aprovado e abençoado. Esse é o nosso intuito. Quando vier a prova, eu quero ser aprovado. E uma vez aprovado aos olhos de Deus, eu quero ser abençoado. Gente, Deus tem para cada um de nós coisas maiores e melhores do que nós imaginamos. Aquilo que você pede nas suas orações, o melhor que você pede nas suas orações, não chega a ser 10% do que Deus tem para a sua vida. Mas qual que é o nosso problema? Nós estamos, meu Deus, me dá trabalho, me dá saúde, me dá um namorado, me dá isso, eu quero viajar, me toca o meu carro, meu Deus. A gente fica pegando essas coisas pequenas e você não pega o maior. Qual é o maior? Senhor, eu quero compreender a tua paixão, eu quero receber o teu amor, porque aquele Deus que entregou Jesus por mim, junto com Ele, Ele me dará todas as coisas. E o que é todas as coisas? Tudo que nós precisamos e que nós rezamos no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é esse pão nosso? É o que a gente precisa. Casa, trabalho, dinheiro, saúde, amigos, família, casamento, estudo. Quer dizer, Deus vai nos ajudar a conquistar tudo isso, mas nós precisamos ter fé. Fé em Jesus Cristo, no amor de Deus por nós em Jesus Cristo. Abraão, ele foi provado, e aqui vai dizer: uma vez que agiste deste modo, eu te abençoarei. Meus irmãos, coloca uma coisa na sua cabeça: tudo aquilo que você for fazer, pergunte para você: isso que eu vou fazer vai atrair a bênção de Deus? Se a resposta é sim, faça. Se é não, fuja e pague o preço. Tem que pagar o preço. E você vai saber que no final a conta fecha. No final a conta fecha. Tudo que vai nos acontecendo, as provas que nós vamos passando, as noites que passamos acordados chorando, os finais de semana que abrimos mão estudando, tudo isso e tantos outros, no final a conta fecha. Você vai entender a caminhada. Hoje eu entendo a história de Abraão, mas eu entendo porque eu conheço a história. Abraão que estava vivendo, ele ainda não conhece. E assim acontece comigo e com você. Mas qual é a nossa resposta? Eu não sei o que vai acontecer não, mas meu filho, Deus proverá. Deus sempre provê. Ele foi abençoado, nós seremos abençoados, e através dele serão abençoados todas as nações da terra. Deus não quer te dar apenas uma bênção, guarde isso. Deus quer muito mais de você. Para Deus é muito pouco Ele te abençoar.
Ele quer mais de você, como Ele quis mais de Abraão. Abraão não só foi abençoado, como ele se tornou uma bênção. Queira isso para você. Não queira só ser abençoado, queira ser uma bênção para as pessoas. Quem chegar perto de você precisa notar algo diferente. E talvez você nem precise falar de Deus, mas a sua presença, o seu olhar, a sua alegria, a sua confiança, o seu sorriso, apesar dos problemas, evangelizam, porque você se tornou bênção de Deus. Padre, eu quero isso. Eu quero ser abençoado e eu quero ser uma bênção. E a leitura diz o segredo qual é. Por que Abraão foi abençoado e por que Abraão se tornou uma bênção? Porque ele obedeceu. Nada agrada mais o coração de Deus que a obediência. O que é ser obediente? É ouvir a palavra de Deus. É por isso que no Evangelho, quando aquela nuvem desce no alto Tabor, vai escutar: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Ou seja, seja obediente a Jesus, seja obediente à sua palavra, conheça a sua palavra. Gente, a bênção de Deus é grande para quem obedece, que você vai viver uma realidade, eu já estou profetizando na sua vida. Você vai viver uma realidade tão grande, que você vai dizer: peraí, eu estou vivendo isso ou eu estou sonhando? Só pode ser um sonho, porque é tanta bênção, tanta graça, tudo está indo bem, eu estou sonhando. Onde está na Bíblia isso? Pedro, quando foi preso, ele estava entre dois destacamentos, com correntes nas mãos e nos pés, numa prisão. Apareceu um anjo, e o anjo disse assim: levanta. Pedro não questiona: peraí, mas como que eu vou levantar? Não, Pedro levanta. Quando ele levanta, as correntes caem. Coloca o manto e me siga. Pedro não duvidou, ele olhou para o lado, os guardas dormindo. Ele passou na primeira guarda, ele passou na segunda guarda, ele passou na terceira guarda e chegou perante um portão de ferro enorme. O anjo olhou para o portão e fez assim, ó. O portão abriu e Pedro saiu. O que a leitura diz? Pedro não sabia se aquilo era verdade ou era um sonho. Está em Atos dos Apóstolos. Por que Pedro achou que era um sonho? Porque o que ele nunca imaginou estava acontecendo. Se você obedecer a Deus, o que você nunca imaginou vai acontecer na sua vida. Para quem obedece a Deus, conserva o que tem, terá o que não tem e adquirirá o que você nunca sonhou em ter, em todas as áreas da sua vida. O que aconteceu com Abraão acontece com cada um de nós, se pegarmos o mesmo caminho. Abraão foi provado, aprovado e abençoado. E nós? Não dá mais, gente, para nós sermos mendigos dentro da igreja. Como aquela história muito triste de um mendigo que ficava a vida inteira sem dente, pedindo pão dormido. Ele tinha só uma cabacinha e uma pedra. Ele colocava o pão na cabaça, colocava um pouco de leite, amassava com a pedra e comia aquela papa. Foi assim durante anos. O dia que o mendigo morreu, enterrou como indigente, jogaram a cabaça fora e colocaram a pedra na janela de um bar, aonde ele ficava na calçada. Passando por aquela cidade, alguém especialista em minério, em pedra e joia, olhou aquela pedra e disse: de quem que é isso aqui? Não é de ninguém, é uma pedra nojenta, é uma pedra de um mendigo, é uma pedra para amassar pão com leite. Ele pegou a pedra e deu no pé. Chegando na sua casa, bastou lapidar a pedra. Era uma grande pedra preciosa. E ele passou a vida inteira com uma fortuna na mão, vivendo como um mendigo. Meus irmãos, isso não pode acontecer conosco.
Nós que somos cristãos católicos, nós temos joias que a igreja nos dá. A palavra de Deus é preciosa, a bênção de Deus é preciosa. E tem gente vivendo como um mendigo, vai à missa pedindo coisas tão que com trabalho consegue, com tempo consegue. O que você consegue, gente, não peça. Não peça coisa pequena. É para rezar, peça a Deus coisas grandes. Peça a Deus milagre. Você não está rezando para um deuseco, não. Um deusinho, meu Deus, me dá R$1 aí, pô. Mas que Deus que é esse? O nosso Deus é o Criador do céu e da terra. É o Todo-Poderoso. A Bíblia diz para aquele que nele confia, 1000 cai à direita, 5.000 à esquerda, e você não é atingido. Agora, meu irmão, fica com o olho aberto, hein? Quer dizer, pode estar entre os 1000 e 5.000, você que está caindo por aí. Precisamos resistir às provas. E fale com Deus: meu Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha história. O meu legado será esse, Senhor. Tem que ter coragem, né? Pode me provar, Jesus. Pode me provar. A prova virá. Mas se você for resistente à prova, você será aprovado e abençoado. Veja a história dos grandes santos, homens e mulheres que marcaram o mundo. Olha que história difícil, olha que caminhada penosa. Quantos, hoje não tanto, mas na época das grandes invenções, veja lá quantas vezes personagens que mudaram o mundo, Einstein, Thomas Edison, tantos outros, fazia errado, ridicularizado, todo mundo criticava, eles não abriram mão do sonho. Um dos homens mais ridicularizados da época foi Walt Disney, quando ele disse que faria um grande parque temático. Colocaram ele abaixo dos cães. Você é um sonhador, você é um alienado, você está fora da realidade. O tempo passou e eles provaram que eles estavam aprovados, e por isso deixaram um legado que todos conhecem até hoje. Você pode escolher passar por esse mundo como um zero à esquerda, não tendo opinião, não fazendo grande coisa, procurando só aquilo que é próprio para você. Uma vidinha tá bom, casinha, carro, mulher, filho, trabalho, tá ótimo isso aqui. Ou você pode escolher deixar o seu nome gravado na história, porque eles vão lembrar de você, vão lembrar do que você fez. E guarde isso: todo sábio durante a vida é visto como meio louco. O louco, depois que morre para a igreja, é santo. Veja os grandes santos da igreja. Hoje são santos: São Francisco, São Tomás, Santa Teresinha, Teresa d'Ávila. Vai ler a vida desse pessoal. O tanto que eles eram incompreendidos pela igreja da época. A igreja não entendia o que eles estavam fazendo. Se toda a vida foi assim, o que você está fazendo diferente? Eles pagaram o preço, deixaram o nome e hoje são lembrados. Aqueles que questionaram, que criticaram, ninguém sabe quem são. O nome ficou na lápide da história. Mas nós sabemos até hoje, os grandes santos trouxeram para a igreja ares novos, porque acreditaram num Deus grande, num Deus do impossível. Deus não escolheu apenas Abraão ontem, Ele escolhe a cada um de nós hoje. E depende de quê? Você responder: estou aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. E finalizo com uma frase apenas para você escrever no seu diário espiritual e reflita sobre ela. Não espere de Deus muito se você oferece para Ele pouco. Simples assim. Não espere de Deus muito se você oferece para Ele pouco. Aquele que muito semeia, com largueza colherá. Você quer colher muito? Semeie muito, ore muito, e Deus fará na sua vida um verdadeiro milagre. Amém?